Salve galera, aqui é Danilo, seu professor de Física 1, setor 13 e 10 da nossa revisão para o Enem. Nossa aula hoje é aula 7, vai falar de máquina simples, que é um assunto aí bastante recorrente aí nas provas do Enem, né? E reparem o seguinte, inclusive, alguns dos assuntos dos quais nós vamos tratar hoje, nós já tratamos, né? A gente não deu esse nome máquina simples, mas veja, já tratamos de roldanas e já tratamos de planos inclinados, né? Hoje você vai entender, inclusive, que parafusos são um caso particular aí de planos inclinados, mas outras situações ainda não foram abordadas e quero entender hoje com você, inclusive, por que roldanas e planos inclinados são aí agrupados junto com outras ferramentas, outros artefatos aí, isso que a gente costuma chamar de máquinas simples, tá bom? Quando a gente viu roldanas, né, moçada, a gente partiu aí dos conceitos que a gente tinha quando falamos de corda, da dinâmica envolvendo cordas. Cordas eram elementos transmissores de força, né? A tração nas duas extremidades da corda é sempre a mesma. E aí a gente pensou da seguinte maneira, né? Imaginando que há três pedaços da corda, a tração tem que ser igual ao longo de toda ela, né? E aí a gente pegava aí, enrolava, envolvia uma roldana nesse pedaço de corda. O que a gente descobria a partir disso era que a roldana móvel é um economizador de força, né? Porque na hora que eu quero erguer um peso de, por exemplo, 100 newtons, com uma roldana móvel basta uma força de 50 newtons, porque tem tração dos dois lados, né? As duas trações é que vão equilibrar esse peso, de modo que a tração necessária, a força que eu aplico na corda para erguer um peso de 100 newtons, pode ser 50 newtons, já é suficiente, né? Então, olha para a situação, tem 4 desenhos bonitinhos aqui, né? No item A só tem uma roldana fixa. A roldana fixa só vai mudar a direção com que a força é aplicada, né? Eu quero puxar um corpo para cima, eu teria que fazer uma força para cima. Com a roldana eu posso fazer uma força para baixo, né? Mais inclinadinha e tal. Quer dizer, talvez fique mais cômodo aí para erguer esse corpo. No desenho B, né, moçada, na representação B, você tem já uma roldana móvel ali, né? Essa roldana móvel haverá duas trações ali, uma de cada lado dela, e essas duas trações é que vão equilibrar o peso do corpo que está sendo erguido, né? Então a força necessária para erguer o corpo é metade do peso dele. No segundo exemplo, no terceiro exemplo, no item C, eu tenho duas roldanas móveis. Então a força cai quatro vezes. No item D eu tenho uma, duas, três roldanas móveis. A força cai duas vezes duas, quatro, vezes duas, 8 vezes, né? Daí, moçada, quero tratar com você de um conceito novo aqui, né? Quero falar então de vantagem mecânica. Já entendendo o seguinte, né? No item B, a vantagem mecânica é 2. No item C, a vantagem mecânica é 4. No item D, a vantagem mecânica é 8. Acho que dá para imaginar, então, qual que é a ideia da vantagem mecânica, né, moçada? A vantagem mecânica é a força necessária para se opor a uma outra força que eu quero equilibrar, né? Quando a força que eu quero equilibrar é muito maior do que a força que eu faço, eu estou levando uma grande vantagem mecânica, né? Então, a vantagem mecânica é calculável pela expressão a força que eu estou superando dividido pela força que eu executo. A força que eu estou superando, moçada, nós vamos chamar de força resistente. E a força que a gente executa, né, a gente vai chamar de força potente. Tá certo? Veja, a vantagem mecânica dá 1, 2, 4 e 8 nos 4 casos aí, respectivamente, né? A força resistente está mantida, né? E a força potente, no primeiro caso, é igual à força resistente, que é igual ao peso do corpo, no caso. No segundo caso, a força potente é metade, né? Então o valor aí vai dar 2. No terceiro caso, a força potente é 1/4. Então essa conta, né, vai dar 4.
E no quarto caso, no caso D, né, a força potente, a força que a gente executa é 1/8 da força resistente. A conta da vantagem mecânica vai dar 8, de fato, né? Qual é a desvantagem da roldana? Discutimos esse assunto, né? Eu dizia para você, então, que embora a gente faça uma economia de força, a gente perde em deslocamento. Se a força aí é metade, como é o caso nesse exemplo aí com apenas uma roldana móvel, na hora que eu puxo o fio de um comprimento A, o corpo só vai subir A sobre 2, metade do que eu puxei de fio ali, né? Economiza-se na força, mas perde-se no deslocamento. Olha para essa questão que diz o seguinte: as máquinas simples como a alavanca, as roldanas e o plano inclinado foram usadas desde a antiguidade, auxiliando a humanidade na sua sobrevivência. De acordo com a física, máquinas simples moçada, são sistemas que utilizamos para fazer o mesmo trabalho aplicando uma força menor. Alternativa A. Estou usando esse exercício aqui só para te explicar, aproveitá-lo para explicar uma situação que é a seguinte. Acabei de dizer, né? Economiza-se em força, mas perde-se em deslocamento. Se você lembrar da nossa aula 4 e 5, salvo engano, né? A gente falava de trabalho e energia. Na aula 5 falamos de trabalho, é isso, né? E o trabalho de uma força constante pode ser expresso por F vezes D, vezes lá um cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que está me interessando menos aqui, nesse momento, nessa conversa. Mas é fato, né? Se eu tenho um certo trabalho para executar, qual trabalho? Erguer um corpo do solo até uma altura de, sei lá, 10 metros. O trabalho está dado, né? Vai ser a energia potencial que eu vou ter que fornecer para o sistema entre o ponto zero, né, altura no solo, e a altura 10 metros. Eu posso executar esse trabalho usando máquina simples, fazendo uma força menor. Mas como o trabalho tem que ser o mesmo, né, vai haver uma compensação aí, o deslocamento necessário será maior. Tá? O trabalho é o mesmo. Tá? Economiza-se a força, mas perde-se em deslocamento. Ganha-se deslocamento, vamos dizer assim. Né? Tudo bem? Olha só, um exemplo aplicado aqui. Polias ou roldanas são máquinas simples de uso comum e bastante prático. Para retirada de água de um poço, 2 tipos de montagem podem ser realizados e são mostrados na imagem. Ao retirar um balde completamente cheio de água com velocidade constante, fazendo uso da montagem 1, uma pessoa exerce uma força F1 e realiza um trabalho E1 para o balde. Para a montagem 2, força F2, trabalho E2. Qual a relação entre as forças e as energias nas duas montagens? Moçada, se o balde vai dessa altura aqui até, por exemplo, esta altura aqui, o trabalho é o mesmo. E1 é igual a E2. Tá? Mas, no caso 2, a gente tem uma roldana móvel ali. Né? Então a força cai pela metade, a força 2 é metade da força 1, é menor do que a força 1. Força 2 menor que força 1 e os trabalhos E1 e E2 são iguais, alternativa E. Tá? Já vimos esse exemplo também, né, moçada? No caso A, a gente tem duas roldanas móveis, a força cai 4 vezes. A força aplicada na extremidade da corda pela pessoinha aqui é 1/4 do peso do corpo que ela está mantendo equilibrado. No caso B, embora tenha 3 roldanas igual no caso A, só uma delas é móvel, né? Então a força só cai pela metade. No item C, mesma coisa, só uma roldana móvel, força cai pela metade. No item D, só tem uma polia e é fixa. Né? Então a força aplicada na corda ali vai ser igual ao peso do corpo, não tem muita escapatória. Tá? Plano inclinado, moçada, já discutimos o plano inclinado também, já vimos essa mesma figura, inclusive, mas quero entender ela do ponto de vista da força necessária para erguer um corpo, né? Para levar um corpo para uma altitude maior. A força necessária para erguer um corpo é igual ao peso do corpo, se eu não usar máquinas simples, né? Um corpo de peso 50 newtons, por exemplo, para ser erguido, necessitaria de uma força de 50 newtons. No plano inclinado, fazendo lá a decomposição das forças e tudo mais, né? A gente achava ali as componentes do peso na direção do possível movimento e na perpendicular a essa direção. A normal é igual à componente perpendicular do peso, que a gente vai chamar de PY. O ângulo θ de inclinação do plano aparecia ali no triângulo das forças. E aí, moçada,
fazendo um estudo na vertical. Vertical é a perpendicular à direção do plano. O PY vai ser igual a normal e o PY é P cosseno θ. Olhando para aquele triângulo ali, né, moçada, o PY é o cateto adjacente, o P é a hipotenusa, então o PY é P cosseno θ. Sendo θ 30 graus, por exemplo, né, moçada, P vezes cosseno θ, 50 vezes o cosseno de 30 graus, vai dar 43,3 newtons. Na horizontal, que é a direção do plano inclinado, eu vou ter que o Px é P seno de 30 graus, se o θ for 30 graus, né? E aí, moçada, o Px é 25 newtons. Qual é o grande barato disso tudo? O grande barato é que para eu levar esse corpo plano acima, desconsiderando o atrito, claro, né? A força que eu vou ter que fazer é só 25 newtons, quer dizer, metade da força que era necessária sem o plano inclinado. É aquela história, né? Economizei em força, mas vou ganhar onde? Vou ganhar no deslocamento. O deslocamento vai ser maior do que o necessário. Se eu quero, sei lá, elevar o corpo 5 metros, aqui na hipotenusa, né? O plano inclinado vai ter um comprimento de superfície de 10 metros, né? A trajetória que eu vou ter que percorrer vai ser uma trajetória de 10 metros. A força é metade, mas a trajetória vai dobrar de comprimento aí, tá bom? O que você nunca tinha entendido, nunca tinha pensado, é que parafusos são planos inclinados, enroladinhos ao longo de um eixo definido, né? Olha a figura aí, veja se você consegue entender essa ideia, né? Olha a figura do lápis ali, você pega um plano inclinado e enrola em torno do lápis, você vai conseguir um parafuso, né? Parafuso é isso, né? Você consegue encaixar o parafuso numa superfície sem usar a força necessária se não fosse um parafuso, né? Se não fosse um plano inclinado disfarçado, tá ok? Assunto novo aqui, moçada, das alavancas, sim, esse é novo, desse aqui nós nunca discutimos, né? Quero que você relembre as experiências da tua infância, né? Quando você brincava de gangorra, e aí estou te dizendo sim que gangorra é uma alavanca, sempre tinha o mais gordinho, o mais magrinho, né? E o mais gordinho sacaneava o mais magrinho, mantendo o cara lá em cima da gangorra, meio sem muita sem muita apelação, né? Não há o que o magrinho possa fazer para conseguir voltar para o chão se o mais gordinho ali não der uma brecha, né? Não der uma facilitada. Para a brincadeira acontecer, para a brincadeira ficar equilibrada, atenção para a palavra equilíbrio aí na minha frase, o gordinho tinha que vir mais para perto do centro da gangorra. Lembra disso? Não. Né? Nós vamos tentar entender essa história do ponto de vista da física aqui, mas era isso que acontecia, né? Se duas pessoas com peso muito diferente iam para as gangorras, a brincadeira ficava chata desse jeito aí que está no quadrinho do Maurício de Souza, da turma da Mônica aí, né? A mais gordinha vai, né, fica lá, e a mais magrinha fica lá em cima pagando mico, né? Para a brincadeira ser legalzinha, o mais gordinho tinha que ir um pouco mais para perto do meio da gangorra, né? E a brincadeira ficava mais equilibrada dessa forma. Por que tudo isso, né? Olha só, 3 situações aqui, um adulto e uma criança. O adulto vai brincar com a criança numa gangorra. Qual das 3 situações aí é apropriada para que haja brincadeira, né? Situação 1, as duas distâncias aí, criança até o meio da gangorra e adulto até o meio da gangorra sendo iguais. Aí na situação 2, a distância do adulto até o meio da gangorra é menor. Na situação 3, a distância do adulto até o meio da gangorra é maior. Qual das 3 situações seria a situação que dá jogo ali? Bom, a pessoa seria o análogo ao mais gordinho ali, né? Tem um peso maior. Então precisa chegar mais perto do centro da gangorra. A situação que dava jogo é a situação 2 aqui. Alguns elementos importantes no caso aí de uma gangorra, porque nós vamos entender a gangorra como alavanca já, né? Tem uma força que a gente quer superar aqui, de um lado, aplicando uma força F do outro lado da alavanca. Essa força que a gente aplica tem um braço de alavanca, que é a distância entre o ponto de apoio aqui e o centro da gangorra, né?
E o peso, que é a força resistente, já usamos esse termo, né? A força que a gente aplica é a força potente, o peso que a gente está tentando superar é a força resistente. A força resistente também vai ter um braço, que é a distância entre o ponto de aplicação dela e o centro da gangorra aqui. Já mais detalhes daqui a pouco, tá? Mas a conversa não é tão simples assim, mas por hora nos basta, né? Então veja, moçada, fazendo aqui, tentando aqui um equilíbrio entre um corpo de peso maior, um corpo de peso menor, numa gangorra, né? Eu consigo esse equilíbrio desde que a força F1 vezes o braço de ação, o braço de alavanca, a distância entre onde está essa força F1 e o centro da gangorra, seja igual à força F2 vezes a distância entre a força onde a força F2 está aplicada e o mesmo centro da gangorra. Tá? Veja que aí assim, é isso, né? Se a força F2 é menor do que F1, é necessário que a distância D2 seja maior que a distância D1. Tá? Para dar um equilíbrio aí. Veja um exemplo numérico aqui. A figura a seguir mostra um brinquedo comum em parques de diversão que consiste em uma barra que pode balançar em torno de seu centro. Uma criança de peso P0 senta-se na extremidade da barra a uma distância x de seu centro de apoio. Uma segunda criança de peso PN senta-se ao lado oposto a uma distância x dividido por 2 de seu centro. Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre os pesos das crianças deve ser... Moçada, se a criança cujo peso é PN está a metade da distância do centro da gangorra em comparação com outra criança cujo peso é P0, e estamos pretendendo o equilíbrio, PN vezes x sobre 2 tem que ser igual a P0 vezes x. Né? Corta o x, fica PN sobre 2 igual a P0, ou PN igual a 2P0, alternativa C. Fiz esse desenho aqui, moçada, para te mostrar uma coisa que também dá para imaginar, né? Quando eu vou usar uma alavanca para erguer um corpo, é isso, né? Se o ponto de apoio aqui está a uma distância muito grande do corpo, e é uma distância muito pequena de onde eu estou aplicando a força aqui, dancei, né? Dancei. Agora, se o ponto de apoio é uma distância pequena, onde está o peso do corpo ali, e eu tenho um braço de alavanca aqui a meu favor, aqui muito grande, eu levanto esse corpo tranquilamente, né? Dá uma olhada nesse exercício aqui que ilustra quantitativamente essa ideia muito bem, né? A figura representa a força aplicada na vertical sobre uma chave de boca por um motorista de caminhão tentando desatarrachar uma das porcas que fixam uma roda. O ponto de aplicação da força dista 15 centímetros do centro da porca e o módulo da força máxima aplicada é 400 newtons. Nessa situação, suponha que o motorista está próximo de conseguir desatarrachar a porca. Em seguida, o motorista acopla uma extensão à chave de boca, de forma que o novo ponto de aplicação da força dista 75 centímetros do centro da porca. Moçada, normal, muito comum isso acontecer, né? Isso é uma coisa muito cotidiana. E caminhoneiro é craque de saber essas coisas, né? O cotidiano deles envolve trocar pneus, né? Então eles têm muito, geralmente carregam lá dentro da boleia do caminhão ali, um cano de aço, um cano de metal, que possa ser acoplado à chave de boca que eles têm à disposição ali, né? Na hora que o cara acopla esse cano na chave de boca, ele pode aplicar essa força a uma distância maior e, portanto, com um braço de alavanca muito maior, o que diminui a força necessária, né? Calcule o novo valor do módulo da força F' em newtons, necessário para que o motorista novamente esteja próximo de desatarrachar a porca. Ora, moçada, se a força de 400 newtons, a força antes, vezes o braço de ação antes, estava quase conseguindo desatarrachar a porca, né? A força depois F', vezes o braço de ação linha,
vai ter a mesma propriedade, né? Está quase conseguindo girar ali a porca. A força antes era 400, o braço de ação era 15 centímetros. A força F', depois que eu coloco o cano, onde eu consigo, né, um braço de ação de 75 centímetros, ou seja, 5 vezes maior que o anterior, a força F' pode ser 5 vezes menor. F' será igual a 400 dividido por 5, 80 newtons. Precisava de 400, agora eu preciso só de 80 para desatarrachar essa porca aí, né? Sensacional. Federal Rio Grande do Sul. As figuras das alternativas representam uma alavanca de massa desprezível apoiada sobre um fulcro. Fulcro é o ponto de apoio das alavancas. É um dos nomes aí que a gente dá para o ponto de apoio das alavancas. Uma caixa de massa M foi depositada sobre a alavanca. Em qual das alternativas é maior a força que a pessoa deve exercer para manter a alavanca em equilíbrio mecânico? Qual é a alavanca, moçada, que dá menos vantagem mecânica para a pessoa? É esta situação aqui. Por quê? Porque o braço de alavanca resistente é muito maior que o braço potente aqui, né? A desvantagem é grandíssima. Quer dizer, a desvantagem é grandíssima, não sei, né? Mas assim, estou dizendo, comparado com as outras situações, é a situação desvantajosa aí, em comparação com todas as outras. O Enem faz uma pergunta mais sofisticada do que essa, tratando, né, da alavanca, mas envolvendo mais coisas aí na conversa. Diz o seguinte: a figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa M. E aí, moçada, a massa M tá indicada ali na balança, que não é uma balança, é um dinamômetro, né? Quando o Enem fala assim, balança de força, é de um dinamômetro que ele está falando, balança é aquela coisa com dois pratos, um de cada lado, né? E indica ali 4 newtons. Conversamos já sobre balança, moçada, e a gente sabe que a balança, o dinamômetro, indica a normal, não o peso propriamente dito. Mas tudo bem, né? Mesmo estando na Lua, normal está equilibrando o peso ali, né? Então o peso do corpo lá na Lua é igual ao normal e está valendo 4 newtons, porque a balança está indicando 4 newtons. O peso é m vezes g. Só que a gravidade na Lua não é 10, né? A massa é mão, no caso, desculpa, errei o símbolo aqui, deixa eu corrigir. O símbolo é mão vezes g, mão vezes 1,6 é igual a 4, mão é igual a 4 dividido por 1,6, 4 dividido por 1,6, 4 dividido por 1,6 dá 2,5, putz, claro, 2,5 quilogramas. Beleza, vamos lá olhar para a alavanca, que é o que nos interessa nessa aula, né? A massa M está numa balança mesmo de braços iguais e está compensando, está equilibrando uma massa de 1 kg ali. Se os braços são iguais, a massa M é igual à massa do outro lado, então é 1 kg. O Enem pergunta a relação emão sobre eminho. Ora, emão sobre eminho, então é 2,5 dividido por 1, alternativa B de bola. Beleza? Mais uma pergunta que faz associação de alavanca com outra coisa aí que nos dá alguma vantagem mecânica. Olha só, o sistema de polias ilustrado na figura 1 é ideal e se encontra em equilíbrio quando suspendemos os pesos P1 e P2 nas posições exibidas. Se esses mesmos pesos estiverem equilibrando uma barra de peso desprezível, como na figura 2, a relação entre A e B será, repara que A e B, moçada, são os braços de alavanca das forças 1 e 2, né? Se houver diferença entre os pesos, né, e as normais, portanto, vai ter que haver diferença entre os braços na razão inversa para que haja equilíbrio. Olha para a situação ali da figura 1, moçada, e repare o seguinte, ó. O peso 2
é o que tá puxando a corda que vai acionar o sistema ali em torno da primeira roldana móvel, mas aí tem uma, duas, três roldanas móveis ali, né? A força P2, se está equilibrando a força P1, né? Ela é 1/8. São três roldanas móveis. A força diminui 2 vezes a cada roldana móvel que aparece ali, né? Então P2 é igual a P1 dividido por 8. Se P1 é 8 vezes maior que P2, se P1 é 8 vezes maior que P2, fazendo a lógicazinha, a equaçãozinha para alavanca, né? P1 vezes A é igual a P2 vezes B. P1 é 8 vezes P2. 8 P2 vezes A é igual a P2 vezes B. Cancelo P2. 8A é igual a B. A é igual a B sobre 8, alternativa primeira ali. Tá claro? Vamos lá, povo. Qual é a ideia da vantagem mecânica mesmo? Vantagem mecânica é a força potente, desculpa, é a força resistente dividido pela força potente, né? Se eu com uma força potente menor que a força resistente consigo equilibrar a força resistente, estou levando vantagem mecânica, né? Agora, repara aqui, né, moçada? Falamos o seguinte, né? A força resistente vezes o braço de ação, o braço de alavanca da força resistente, é igual à força potente vezes o braço de alavanca da força potente, né? Se eu quero reconstruir aquela equação da vantagem mecânica, que é força resistente sobre força potente, como é que fica o outro lado dessa equação que está aqui em cima, né? É braço potente sobre braço resistente. Então, a vantagem mecânica também poderá ser calculada pelos braços de alavanca, quando estivermos trabalhando com alavancas, claro. Né? Então vamos lá, moçada. E aí sim, né? Desculpa, só um detalhe. Se eu quero vantagem mecânica, eu preciso que o braço de alavanca aqui do meu lado seja maior que o braço de alavanca do lado da força que eu estou tentando equilibrar. Né? Olha para a equação e entenda isso, faça essa leitura conceitual a partir dela. Tá? Suponha que você use uma barra para deslocar uma pedra de 80 kg. Se o braço de ação da barra é de 1,50 e o braço de resistência, se o braço de ação da barra, aqui o nó, tem 1,50 metros, 1,5 metros, e o braço de resistência tem 0,3 metros, tá aqui a pedra e tá aqui eu fazendo a forcinha, aplicando uma força F ali, que força você deve exercer? Moçada, a pedra que pesa 80 kg, não pesa 80 kg, tem 80 kg de massa, pesa 800 newtons, né? Tomar cuidado só com isso, mas enfim, se a força potente, a minha força aqui vezes 1,50, tem que ser igual ao peso da pedra ali, 800 vezes 0,3. Aí, moçada, era só pensar o seguinte, né? O braço de alavanca que está ali do meu lado é 5 vezes maior, né? Então a força que eu tenho que fazer será 5 vezes menor. Mas, enfim, essa conta vai dar esse mesmíssimo resultado aí, né? A força potente é 800 vezes 0,3 dividido por 1,5 é 860 newtons por tanto, tá? Vamos lá, povo. Aí é o seguinte, ó, reparamos, vamos pensar coisa aqui. Temos alguns elementos importantes nas alavancas, né? Sempre você tem uma força potente,
sempre você tem lá uma força resistente e sempre você vai ter lá um ponto de apoio, em torno do qual a alavanca vai girar, né? As combinações de alavancas são as combinações possíveis de alternância entre o posicionamento dos caras. E aí o importante para classificar as alavancas, que é o que nós vamos fazer em seguida, é ver quem é que está no meio. Aqui quem está no meio é o apoio. Aqui quem está no meio, moçada, é a força resistente. Professor, que alavanca é essa aí? Que estranha. Calma, você já vai perceber tudo isso em exemplos concretos já já. E aqui quem está no meio é a força potente. Daí, moçada, a gente chama essa alavanca aqui, que tem no meio o ponto de apoio, a gente vai chamar de interfixa. Quem está no meio é o ponto fixo, então a alavanca chama interfixa. Exemplos de alavancas interfixas. A própria balança, né? E tesoura, né? O ponto de apoio está aqui no meio, se a força potente está aqui, a força resistente está lá do outro lado, né? Exemplo de alavanca que tem a força resistente no meio vai chamar interresistente. Insisto, né? Quem vai dar o nome da alavanca é quem estiver no meio ali. Exemplos de alavancas interresistentes: abridor de lata e abridor de garrafa, né? A força resistente está aqui no meio, a força potente está aqui no bracinho do abridor e o ponto de apoio está lá na ponta extrema do outro lado ali, né? É uma alavanca interresistente, sim senhor, né? E aí alavancas interpotentes são as alavancas que têm a força potente no meio delas, né? Exemplos, vassoura e o trim lá, cortador de unha, né? O cortador de unha, você aplica uma força potente aqui que vai ser aplicada na barra aqui no meio, né? A força resistente está numa das extremidades e o ponto de apoio está na outra extremidade. Quem está no meio é a força potente. Vassoura, mais ou menos a mesma coisa, né? Uma das mãos mantém a vassoura girando em torno do ponto dela, né? A outra mão aplica a força potente para conseguir o movimento da vassoura e a resistência está lá entre a vassoura e o chão, tá? Então, no meio é a força potente, portanto, é uma alavanca interpotente também. Tá? Os três casos, então, explicadinhos, né? Olha aí, exemplos de interfixas na primeira coluna, exemplo de interresistentes na segunda, exemplo de interpotentes na terceira. Vai aparecer ao longo dos exercícios aí, tá? É importante você dar uma olhada e ver se você concorda e entende por que cada uma interfixa é interfixa, cada um exemplo de interresistente é interresistente e por que cada interpotente é de fato interpotente. Tranquilo? Exemplos variados aí. Olha só, classifique cada tipo de alavanca. Apoio, a força potente lá no meio, a alavanca interpotente. Essa alavanca aqui, ó, o apoio está aqui, olha para esse trecho aqui, ó, que é o antebraço da pessoa, né? Quem está no meio lá é a força potente, a alavanca interpotente, portanto. Um alicatezinho aqui, o apoio é que está no meio, né? A força resistente está numa extremidade, a força potente está na outra, o apoio está no meio, interfixa. Vamos lá, povo. O pizzaiolo aqui com a sua pá de captura da pizza, né? O peso da pizza é o que ele está erguendo, a força que ele faz para erguer está no meio e o apoio é com a outra mão que está na outra extremidade. A alavanca interpotente. Alicate, força de resistência de um lado, força de potência do outro e apoio em torno do qual a peça gira ali no meio. Interfixa. Interfixa. Interpotente, é uma pinça, né? Interresistente, aqui é o abridor de garrafa, já tínhamos citado ele. Não é como é que era a vassoura? O apoio é estabelecido pela mão lá em cima, a resistência está do outro lado, lá embaixo. Aqui no meio está a força potente, a alavanca interpotente. Como é que é? Carrinho de mão, moçada, a força que a pessoa aplica está aqui, é a força potente. A força resistente está aqui no meio. E o apoio está aqui na outra extremidade, a alavanca interresistente. Uma máquina simples é um dispositivo formado por uma única peça capaz de alterar uma força, seja no sentido, direção ou intensidade, e assim ajudar o homem a realizar um trabalho com maior comodidade. Acabou de definir o que é máquina simples. Essas máquinas estão presentes no cotidiano das pessoas em algumas tarefas diárias.
Nesse sentido, correlacione as situações e os objetos descritos na primeira coluna com as denominações das máquinas simples da segunda coluna, né? A segunda coluna tem as alavancas, os três tipos, e o plano inclinado, moçada, né? Não vejo. Vamos ver quais são os exemplos práticos ali. Utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papel. A gente viu agora há pouco que a tesoura é uma interfixa. O ponto de apoio está no meio ali, né? A utilização de um parafuso para penetrar a madeira. Parafuso é um caso de plano inclinado. Utilização de um carrinho de mão para carregar pedras. Carrinho de mão é interresistente. Está aqui o exemplo, né? Interresistente, carrinho de mão 3, lá embaixo. A pinça que facilita a retirada de pelos da sobrancelha estava aqui, né? É uma alavanca interpotente. 4. Então, a sequência 4, 2, 1, 3, alternativa C. Olha só, moçada, essa questão da UEL aqui, né? É uma questão que a gente não precisava... Ela tem duas alternativas corretas, eu estranhei, assim, procurei na internet qual que é o motivo disso, né? E outro comentário é assim, a gente não precisava ter a teoria, né? Bastava ter um pouco de habilidade de leitura algébrica aí, porque o cara te dá a equação, inclusive, que rege o fenômeno, e uma análise simples dela te daria as respostas corretas aí, né? Diz o seguinte: uma tesoura é uma ferramenta construída para ampliar a força exercida pela mão que a utiliza para cortar objetos. A essa ampliação da força dá-se o nome de vantagem mecânica, dada por F2 sobre F1, que é igual a D1 sobre D2. A gente já sabe que a força F2, que está em cima do cálculo da vantagem mecânica, é a força resistente, né? Então, o D2 é esse braço aqui do meio até onde está o corpo que está sendo cortado, e D1 é esse outro braço aqui da força potente. Onde o índice 1 é relativo ao cabo e o índice 2 é relacionado à lâmina de corte. Pois é. Sobre a vantagem mecânica da tesoura, é correto afirmar que... Moçada, olha a equação e perceba o seguinte: as alternativas falam de D1 maior, menor que D2 e tal. Se D1 for maior que D2, F2 tem que ser maior que F1. Se D1 for menor, F2 tem que ser menor. As duas coisas estão aventadas nas alternativas C e D, né? E aí eu não achei... os gabaritos na internet dão a alternativa C, mas eu não percebi qual que é o erro de digitação da alternativa D, porque todas as digitações estão iguais à minha aqui, né? E bora ser feliz, está tudo bem também, né? Não sei qual que é o problema e nem estou preocupado com isso. Enem, as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Pô, moça, mas peraí. A força potente ser maior que a força resistente seria o caso de uma desvantagem mecânica, né? Eu faço uma força maior do que a força resistente para equilibrar a força resistente. Como assim? Que história é essa, né? Pois é. É o caso aí, moçada, da pinça, tá? A pinça, se você lembrar, era uma alavanca interpotente. A gente faz a força potente aqui no meio, o ponto de apoio é uma das extremidades e a força de resistência está do outro lado. O braço de ação da resistência é maior que o braço da potência. Você fala, mas e aí uma relação desfavorável? Então, não, cara, porque com a pinça você não quer cortar o pelo, você quer só puxar ele. A pinça vai te dar mais precisão, mais acurácia, né? Vai te dar menos tosquice. Se fosse se fosse um alicate, você ia cortar, né? Um alicate com a pontinha ali, você ia cortar o fio do pelo, em vez de puxar ele, né? Então a proposta da pinça é essa mesmo, né? É te dar uma vantagem mecânica menor do que 1, tá?
Olha lá, a pinça. Um instrumento utilizado com frequência no ambiente ambulatorial é uma pinça. Considere que a situação em que se aplica simultaneamente uma força de 10 newtons, como se indica a figura. O módulo da força em newtons que cada braço exerce sobre o objeto colocado entre eles é de, ou seja, 10 newtons de um lado, 10 newtons do outro, né? 10 newtons vezes 2 centímetros é igual à força F, que vai estar aplicada ali sobre o corpo, vezes o braço de ação dessa força, que é 5 centímetros, né? 10 vezes 2 dividido por 5, a força é 4 newtons, alternativa D. Questão do Unicamp, o enunciado mais longuinho, mas a proposta é a mesma, tá, moçada? O desenho também é um pouco mais complicado, mas é assim. O ponto de apoio é o cotovelo. O antebraço gira em torno do cotovelo. O músculo que puxa o antebraço para cima é o bíceps aqui, né? Esse músculo aqui do muque, né? Ele vai puxar para cima porque nessa força potente aqui. E a força de resistência é o que você vai estar erguendo na sua mão, né? Força de resistência. Repara, é uma alavanca interpotente. Como é a pinça, né? Então haverá aí uma desvantagem mecânica, né? A força potente tem que ser maior que a força de resistência. Força potente sempre maior que a força de resistência, P, alternativa B. Tá? Olá, mais uma do Enem. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos e, para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Moçada, é assim. Algumas informações novas aqui. Quando o cara fala que a barra é homogênea, ele está dizendo que o peso pode ser considerado como se concentrado no centro da barra, né? A barra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos aí demarcadinhos. Bem no meio dela ali eu vou colocar o peso dela, peso da barra. E aí estava rolando equilíbrio, né? Rolou equilíbrio nessa situação. E aí, moçada, é isso, né? Vamos lá, olhar, porque de um lado eu tenho um peso de 50 newtons, mas também pode ser olhado só com relação à massa mesmo, né? E aí eu tenho o peso da barra do outro lado, uma distância que é 1/3 em comparação. Se a distância é 1/3, a força é 3 vezes maior, 150 newtons, que é o peso de 15 quilogramas, alternativa E. Beleza? Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L igual a 2,4 metros e de massa em mão 10 kg e está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. Veja, de novo a barra tem peso. Vai ter peso? A força F tem direção vertical e o sentido descendente, para baixo, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por quadrado, a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela é de quanto? A massa tem 10 kg, né, moçada? Então essa barra tem ali no meio dela um peso de 100 newtons. A força F, que vai ser aplicada lá no ponto A força potente, tem que equilibrar essa força de 100 newtons, que é a força resistente. O braço de ação da força potente é essa distância aqui, que é 0,4 metros. O braço de ação da força resistente, moçada, é do apoio até onde está a força aplicada, que é o meio da barra. A barra tem 2,40 metros, o meio da barra está 1,20 metros da extremidade ali. 1,20 m menos o 0,4 ali da extremidade até o apoio vai dar 0,8. 0,8 metros, portanto o dobro. Né? Então essa força potente aí tem um braço de ação que corresponde à metade, a força potente tem que ser o dobro dos 200 newtons. Qual é a conta, professor? Força potente vezes o braço de ação dela
é igual à força de resistência vezes o braço de ação dela. Pode fazer a conta aí, 0,4 por 0,8 dá 100 vezes 2, força potente é 200 newtons. Beleza? Essa também acho que é do Enem, salvo engano. Vamos lá. Você já deve ter visto em seu bairro pessoas que vieram diretamente da roça e, munidas de carrinhos de mão e uma simples balança, vendem mandiocas de casa em casa. A balança mais usada nessas situações é a apresentada na figura a seguir. A balança representada está em equilíbrio, pois o produto da massa do maçor, pela distância que o separa do ponto P, é igual ao produto da massa que se deseja medir pela distância que a separa do ponto em que os cordames do prato são amarrados na haste até o ponto P. É o que ele está dizendo, moçada. É, né, o peso, que é a força resistente aqui, vezes o 8 centímetros lá em cima, é igual ao peso desse maçor, vezes a distânciazinha D entre ele e o ponto de apoio P. Considere que no prato dessa balança haja 3 kg, portanto 30 newtons de peso. E o maçor tem 0,6 kg, portanto 6 newtons de peso. Para que se atinja o equilíbrio, a distância D do maçor em relação ao ponto P deve ser de quanto, moçada? De novo a mesma conversa, né? 30 vezes 8 é igual a 6 vezes D. 6 com 30 dá 1 e 5. 5 vezes 8 dá 40 a distância. Alternativa E. Beleza? Aqui a gente começa a conversar um pouco diferente aqui, né? Mas muita força envolvida, já vamos começar a sofisticar um pouco a conversa. O quadrinho mostra o Garfield tentando pescar o filé de seu dono com uma vara cuja força peso em módulo 20 newtons, está aqui, está representada em seu centro de gravidade CG. Para conseguir seu almoço, o gato utilizou um fio de nylon de massa desprezível com um anzol e um conjunto de chumbinhos, totalizando 0,4 newtons de peso pendurados na ponta. Está aqui representada essa força também. Considerando-se as distâncias indicadas na figura, numa situação em que a vara esteja em equilíbrio, sendo segurada pelas duas patas de Garfield, a intensidade da força F em newtons aplicada pela pata esquerda do gato na vara é igual a... Moçada, olha só. Vamos começar a falar então de momento. Momento é o efeito girante de uma força. E aí, normal, é muito mais conveniente a gente pensar nisso, pensando, claro, em torno do ponto que o sistema vai poder girar. Aqui no caso, aqui é a mão direita do Garfield. Repara o seguinte, moçada, a vara em si é um corpo extenso. Até ontem, a gente falava em equilíbrio, bastava, a única condição necessária para se falar em equilíbrio de um corpo era que a resultante das forças que eram sobre ele fosse zero. Agora nós vamos ter que colocar uma nova condição aí, porque só a resultante ser zero não basta. Veja que se eu aplicar duas forças iguais em sentidos opostos numa régua, e uma numa extremidade e outra na outra régua, vai girar. E girar não é equilíbrio. Embora a resultante seja zero, não há equilíbrio. A nova condição é essa questão aí do momento. Repara o seguinte, pensando passo a passo aqui. A força que o Garfield aplica no sistema cria uma tendência na vara de girar em relação ao ponto de apoio ali, no sentido anti-horário. E as outras duas forças que estão presentes, tanto o peso da barra quanto o peso dos chumbinhos ali, fariam a barra girar no sentido horário. Né? Olha a força aqui em relação ao ponto de apoio lá. Faria a vara girar para baixo, no caso, né? No caso ali em relação ao ponto de apoio, no sentido horário. Né? Quando eu falo que a somatória dos momentos tem que dar zero também para haver um equilíbrio, né? Além da resultante ser zero, tem que haver a condição, outra condição obedecida é a somatória dos momentos ter que dar zero.
O que eu estou dizendo, em outras palavras, moçada, é exatamente isso aí, né? A somatória dos momentos num sentido tem que ser igual à somatória dos momentos no outro sentido. E como é que calcula esse tal desse momento, moçada, do jeito que a gente vinha calculando até agora? A força vezes o braço de ação dela. Então veja lá, momento anti-horário, é a força que o Garfield está aplicando lá, certo? É a força que o Garfield aplica vezes o braço de ação dele, a distância entre o ponto de aplicação da força e o apoio lá, 0,2. Gera momento no sentido anti-horário. As outras duas forças criam momento no sentido horário. Então os momentos vão se somar ali, do lado esquerdo, que é a somatória dos momentos no sentido horário. O momento da força-peso da barra é 20 newtons, vezes o braço de ação dela, que olha só, é 0,5 mais 0,2, 0,7. Mais o 0,4 aí dos pezinhos lá na outra extremidade, vezes o braço de ação dessa força, que é 0,2 mais 0,5 mais 1,8. 1,8 mais 0,7 dá 2,5 metros. E aí, fazendo essa contaiada toda aí, né, moçada, 20 vezes 0,7 dá 14, sabe, claro, né? 14 mais 0,4 vezes 2,5. 15, dividido pelo 0,2 que está multiplicando a força do outro lado ali, a força F tem que valer 75 newtons, alternativa A. Beleza? Olha lá, mesma coisa, item, beleza. Um atleta fazendo flexão, apoiado, blá, 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 a força, suponha que é o peso do atleta, se eu sou 90 centímetros, tem todas as informações no desenho, as mãos estão a 120 dos pés, beleza. O cara tá fazendo flexão, né, moçada? Tá girando em torno dos pés ali, eu suponho, né? Dá para entender que ele faz assim, né? Se o modo do peso do atleta é 600 newtons, a força FM e a força FP valem respectivamente quanto? Bom, moçada, daí é o seguinte. Se eu coloquei o apoio aqui e eu consigo entender que o peso cria em relação a esse apoio momento no sentido qual, hein? Anti-horário, a força aplicada pelo solo na pessoa cria momento no sentido contrário, beleza, vou equilibrar esses dois momentos aí e fica tudo certo. A força FM vezes 90 mais 30, né, 1,2, é igual ao peso 600, vezes o braço de ação dele, que é 0,9. 600 vezes 0,9 dividido por 1,2, 450 newtons. Só que aí tem um outro problema, né? Se o peso vale 600 newtons, a força FM que o solo aplica no garoto lá, para cima, vale 450 newtons, opa, a resultante não está dando zero. A resultante não está dando zero. A resultante está dando 150 para baixo. Ah, tranquilo, tem a força com o pé ali, né? Ela vale 150 newtons, portanto. Porque a segunda condição que tem que ser obedecida para o equilíbrio é que a resultante seja zero. Só tem mais essa força ali, né? Para equilibrar um 150 excedente para baixo, vamos dizer assim, né? Então, ela mais o 450 tem que dar 600, ela vale 150 newtons. Tá? Então, ficamos aí com o FM, alternativa C. Repara que o ITA só deu um mole aqui, né, moçada? 450 e 300 era uma alternativa que dá para jogar fora de cara, porque essa combinação de forças não equilibraria um peso. E aí a primeira condição a ser obedecida para o equilíbrio, que é a resultante ser zero, não seria obedecida, né? Não dá. A alternativa E é uma alternativa impossível ali. A alternativa D também, desculpa. Tranquilo? Vamos lá tratar, moçada, de forças que não estão exatamente perpendiculares em relação a um ponto de apoio que a gente vai começar também a chamar de polo. Você vai começar a entender também que é um ponto que a gente vai usar de referência, mas que a gente pode escolher
Não precisa ser obrigatoriamente o ponto em torno do qual o sistema gira. Então vamos sofisticando a conversa aí. Olha só. Imagina isso aqui, uma porta vista de cima, dobradiça ali no ponto O, no ponto polo, né? Eu aplico uma força inclinadinha dessa forma aí. Como é que eu vou calcular o momento dessa força? Já imagino que o momento em relação ao polo será no sentido anti-horário aí, né? Tá bom, mas e aí, quanto vale o momento? Não é a força vezes o braço de ação? A força vezes o braço de ação dela é igual ao momento dessa força. Tá, como é que que braço é esse? Não é essa distância aqui, professor? Não, não é. Tá? Então cuidado com isso, porque a coisa é um pouquinho mais sofisticada do que a gente vem falando até agora. O comprimento da barra é L, mas não é esse comprimento que vai entrar em vigor ali na conta. Para você achar o braço de ação da força, tem que fazer essa linha de ação da força aí. Linha de ação da força é uma linha que está na direção que a força está aplicada. E aí, moçada, o braço de ação é a distância do polo até essa linha de ação. A distância de um ponto até uma linha é o comprimento da linha que corta a primeira linha, né, de maneira perpendicular. Está aqui o braço do momento de ação dessa força F. Então ficou um pouquinho mais sofisticado aí, né, porque o braço de ação agora faz diferença. Veja, moçada, aqui é fato, né? Se eu aplicar uma força assim sobre a porta, o momento dela será zero, né? A porta não vai girar. O momento é feito girante da força. Aplico uma força a essa distância L toda aqui, do ponto de apoio ali, do polo. E o momento é zero. O que me explica isso? Me explica que o braço de ação não é a distância entre o ponto onde a força está aplicada e o polo. É a distância entre a linha de ação da força, que está aqui, e o polo. E essa distância, nesse caso aí, é zero. Então, o momento dessa força é zero, o que está de acordo com o fato de que essa força aplicada assim não vai girar essa porta. Beleza? Olha só. Uma pessoa pretende utilizar um pé de cabra para arrancar um prego. Dos 5 vetores representados na figura, o que corresponde à menor força necessária, a tarefa é, o de menor força necessária, moçada, é certamente o de maior braço de ação. O momento é o mesmo, para qualquer caso que seja. Eu vou ter que girar o prego ali, né? Girar o pé de cabra. Então, eu estou procurando a força que tem a maior braço de ação. É a força F2, né? Cujo braço de ação corresponde ao comprimento total do cabo do pé de cabra aí que chama, né? Certo? A força F1, olha só, mudando um pouquinho de cor aqui, a força F1, o braço de ação dela é menor, certo? A força F2, assim como a força F, acho que 3 lá em cima, né? Também tem um braço de ação menor, né? E a força F, sei lá o que aqui, não consigo enxergar a letrinha, 2, 3, F4, sei lá, tem braço de ação zero, né? A linha de ação dela passa pelo polo, né? Tá aqui, ó. A linha de ação dela, a distância dela até o ponto de apoio é zero, tá? Alternativa A, F2, portanto. Olha só, povo, questão do Enem. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Galera, lembre-se, né? Para haver equilíbrio, 2 condições necessárias. Primeiro, o resultante igual a zero. Então aí já dá para excluir algumas alternativas só de pensar na existência do peso, por exemplo. O peso é vertical para baixo. E essas forças que a dobradiça aplica no portão tem que ser verticais para cima ou ter componentes verticais para cima para equilibrar esse peso e dar resultante zero, né? A alternativa A já não me serve, a alternativa B também não nos serve. Né? A alternativa C pode ser, E pode ser e D pode ser no sentido, pensando na resultante igual a zero. O que vai diferenciar a C, a D e a E agora é a questão dos momentos.
né? Momento em relação a um determinado polo tem que ser zero, né? E aí, repara que a alternativa D que vai funcionar. Por quê, professor? Tem um peso vertical para baixo. Escolhe o polo numa das duas dobradiças ali. Tá, vou escolher na dobradiça de cima. Esse peso gera momento em qual sentido em relação a esse polo? Esse peso, né, indo no sentido dele ali, o giro seria no sentido horário. Certo? Já a força na dobradiça de baixo, do jeito que ela está desenhada ali, na alternativa D, ela criaria momento no sentido anti-horário, que poderia equilibrar o momento do peso. Vamos trocar de dobradiça aqui, só para a gente entender melhor essa história. Ó, vou colocar o polo agora na dobradiça de baixo. Peso vertical para baixo, cria momento no sentido horário em relação a esse polo. Certo? A força F que está lá em cima, giraria esse portão no sentido anti-horário. Portanto, contrário ao momento do peso em relação ao polo de baixo também. E aí possibilitando o equilíbrio. Veja, independentemente de onde está o polo, tem que servir para qualquer polo, né? Foi como eu disse para vocês. A alternativa D, portanto, é a alternativa correta. Beleza? Um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. O jovem, que pesa 75 kg à força, pisa a extremidade de uma chave de roda inclinada em relação à horizontal, como mostra a figura 1, mas só consegue soltar o parafuso quando exerce sobre a chave uma força igual ao seu peso. Ele está usando a força em quilograma a força, né, mostrada a unidade medida, que seria a força de 75 kg, ou seja, para nós aqui 750 newtons. Não tem diferença alguma. A namorada do jovem, que pesa 51 kgf, encaixa a mesma chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa a extremidade da chave, exercendo sobre ela uma força igual ao seu peso também, como mostra a figura 2. Supondo que esse segundo parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro, e levando em conta as distâncias indicadas nas figuras, verifique se a moça consegue soltar esse segundo parafuso. Justifique sua resposta. Moçada, aí aquela conversa assim, quem não sabe a matéria fala assim, não, a força da menina é menor, não vai girar o parafuso. O problema é lembrar que momento não depende só da força, depende do braço de ação da força. E o braço de ação do garoto está dito ali, né? Olha só, a força está nessa direção aqui. O polo é onde está o parafuso. O braço de ação em relação ao polo ali do parafuso é 20 centímetros. O braço de ação da força da menina, a distância da linha de ação da força até o polo, é 30. Então, o momento no primeiro caso aqui, moçada, o momento no primeiro caso é força 75 vezes 20, que dá 1.500 qualquer coisa, kgf vezes centímetro, com em unidade. No segundo caso é 51 vezes 30. 51 vezes 30 dá 1.530, é mais. Ganhou a menina, né? Tudo bem? Outra questão aqui. O guindaste da figura acima pesa 50 mil newtons. O centro de massa dele está indicado lá, moçada. Já vou desenhar esse peso aqui. 50 mil newtons. Sem carga. E os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5. O centro de massa semi do guindaste sem carga está localizado na posição x menos 3 metros, y igual a 2 metros, como está ali. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa quanto? Moçada, qual é a limitação de carga que esse guindaste sofre, né? A limitação é que se a carga for muito grande, o momento que ela gira ali vai fazer com que o guindaste tombe em relação ao primeiro pneu aqui, né? Então, esse peso vezes o braço de ação desse peso tem que ser igual ou menor, de preferência menor, do que o momento criado pelo peso do próprio guindaste, né?
A conversa é assim, né, moçada? 50 momento, somatório dos momentos, no sentido aqui anti-horário, é igual a somatória dos momentos no sentido horário. O peso em relação ao polo ali no pneu da frente cria momento no sentido anti-horário, né? Então é 50.000 vezes o braço de ação desta força, moçada, que é, né, essa distânciazinha aqui, do -3 até o 0,3. É igual ao momento do peso da carga ali, né, que é no sentido horário sim, né? É o peso, P, vezes o braço de ação, que é 2. Peso P, portanto, é igual a 75 mil newtons. Não mais do que isso, senão o guindaste vai tombar. Alternativa C, portanto. Olha outra questão do Enem aqui, moçada. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda, né? Aí repare o seguinte, eu tenho chaves de formatos diferentes, né, povo? E umas são melhores, outras são piores. Eu estou acostumado a ver o modelo 1 ali com mais frequência em gente que se preocupa com isso. O pessoal compra da chave 1. Por quê? Porque colocando o parafuso, acoplando o parafuso nessa boca aqui, moçada, e querendo girar esse parafuso, né? Então querendo gerar momento em relação a esse parafuso aí, se aplicar uma força aqui, com esse braço de ação 20 centímetros. Então a outra barra é melhor, o braço de ação dela é 30. O que você está esquecendo é que aqui eu tenho 2 pontos de aplicação da força. E, portanto, eu tenho 2 momentos que estão se somando ali para girar o parafuso. Aqui eu tenho um só. E aí na terceira chave, que eu também tenho 2, o braço total é 25, então os braços de ação somados, né, vão somar 25. Imagina que está dividido no meio, é 12,5 e 12,5 para cada força F que eu aplicar aqui e aqui. Né? Então veja que na chave 1 eu tenho 2 forças com braço de ação 20 centímetros, F vezes 20 mais F vezes 20 vai ser certamente maior que F vezes 30 da segunda chave, e que é F vezes 2,5 mais F vezes 2,5 da terceira chave. Então a chave 1 é a mais bacana, né? Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? É o modelo 1, em função de um momento da força ser menor. Não, amigo, em função da ação de um binário de forças. E aí aprendemos um novo termo aqui. Binário de forças é essa ideia aí, né, pô? Você tem 2 forças gerando momento no mesmo sentido, tá? No modelo 3 você também tem um binário, mas é que o binário tem braços de ação menor, então não é assim tão interessante. Vamos lá, penúltimo exercício aqui, povo. Um vaso de flores de massa total igual a 4,8 kg e, portanto, um peso de 48 newtons. Está pendurado em equilíbrio em um suporte preso a uma parede vertical. O suporte está pendurado em um parafuso preso ao ponto A. E apoiado na parede no ponto B. O sistema pode girar, então, moçada, em torno do ponto A, beleza? Só não está girando porque no ponto B está apoiado ali. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa do suporte seja desprezível. O módulo da força horizontal exercida pelo suporte da parede no ponto B, então tem uma força aqui, assim, né? Essa Fx que ele quer saber quanto vale. Qual é a lógica, moçada? A lógica é que o peso do vaso vai criar em relação ao polo A um momento no sentido anti-horário. E a força que está criando um momento no sentido horário é Fx. Né? Então temos aí 48 vezes o braço de ação dessa força. Deixa eu ver aqui. Linha de ação, distância dessa linha até o polo, 50 centímetros, 0,5. É igual ao Fx vezes a linha de ação de Fx. Linha de ação não, vezes o braço de ação. A linha de ação está aqui, a distância, que é o braço, está aqui 30.
0,3. 48 vezes 0,5. Claro, 24 dividido por 0,3 é igual a 80 newtons, alternativa B. Tranquilo, moçada? Unicamp, uma escada homogênea de 40 kg, e aí esse peso vai estar no meio dela aqui, e vale 400 newtons. Apoia-se sobre uma parede no ponto P e sobre o chão no ponto C. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desenhe as setas representativas das forças peso, normal e de atrito em seus pontos de aplicação. O peso já está desenhado, moçada. O peso da barra está desenhado. A normal no ponto C e no ponto P são perpendiculares ao apoio. A questão é saber se no ponto C e no ponto P há ou não atrito, né? Se há atrito, moçada, é pensar o seguinte: essa escada tende a deslizar para que lado, né? A tendência é ela girar para se aproximar da parede ou para se afastar da parede, né? Pense um pouquinho e responda e tente entender por que ia se afastar da parede, né? A tendência pela atração gravitacional, inclusive a escada vir para baixo, né, moçada? Mas para vir para baixo, no ponto C, precisaria escorregar para a esquerda. Então haveria, se houver, um atrito para a direita. Além disso, a normal aqui. E no ponto C, né, moçada, quando a escada for cair, o escorregamento seria para baixo. Então, o atrito se opõe ao escorregamento, seria para cima. A normal está aqui, né? Então, a força de contato é a soma dessas duas forças, das duas componentes aí. Beleza. Desenhei as setas. É possível manter a escada estacionária não havendo atrito em P? Moçada, se não houver atrito em P, é isso que ele está dizendo o seguinte: imagina que não tem esta componente aqui de maneira alguma. É possível manter a escada estacionária? Nesse caso, quais os valores das forças normal e de atrito em C? De certa forma, a segunda pergunta respondeu à primeira, né? É possível. Tanto é que você vai calcular os valores das forças normal e de atrito em C para acomodar essa situação onde não há atrito em P, né? Vamos entender o seguinte, moçada: com essas forças aí, sem o atrito, já desconsiderando o atrito, para que a escada fique estacionária, para que a escada fique em equilíbrio, de novo, as condições são duas, né? A resultante tem que ser zero. E a somatória dos momentos tem que ser zero. Para a resultante ser zero, moçada, dá uma olhada lá. Resultante, eu tenho forças na vertical e na horizontal. Na vertical, eu tenho a normal em C e o peso da escada. Para a resultante ser zero, então, duas condições teriam que estar satisfeitas. A normal em C tem que valer 400 newtons. E, que mais? A normal em P tem que ser igual ao atrito em C. Aí não sei quanto vale nenhum nem outro. Ponto. A segunda condição é a somatória dos momentos. Somatória dos momentos num sentido, horário, por exemplo, tem que ser igual à somatória dos momentos no sentido anti-horário. Em relação a qual polo? Qualquer um deles, moçada. E aí, acho que está bom de escolher o ponto C como polo. Por que o ponto C como polo? Porque tem duas forças ali. Automaticamente o momento de ambas vai ser zero. Certo? E aí, repare, né? Quem é que gera momento, então, em relação ao polo C? É o peso da escada, e o braço de ação do peso da escada é 1,5. Deixa eu mudar de cor aqui, senão fica muito difícil para vocês, né? O braço de ação dessa força-peso aí é 1,5, metade de 3. E a normal lá no ponto P também gera momento no sentido anti-horário em relação ao polo C. E o braço de ação dessa força, está aqui a linha de ação, o braço de ação é
4 metros. Como está aqui, ó. Certo? Então, com o polo no ponto C, eu consigo descobrir a normal no ponto P. Calculando, igualando os momentos. E aí ficamos assim, ó. 400, momento horário, né? 400 vezes 1,5 é igual a normal no ponto P vezes 4. Normal em P, que é igual a atrito em C, é igual a 150 newtons. Ficou meio encavalado lá, né? Desculpa. Tudo bem? Normal em C, 400, peso 400. Atrito em C, nem não havendo atrito em P, 150, normal em P, 150 também. Beleza, moçada? É assim que a gente usa, tá? Essas duas condições de equilíbrio para corpo extenso. Resultante igual a zero, somatório dos momentos tem que ser zero também. Escolhe um polo e só vai. Tá bom? Não se esqueça que você tem que procurar a linha de ação da força para achar o braço de ação da respectiva força. Tudo bem, moçada? Por hoje era isso. Espero que tenha sido de proveito. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um bocado de coisa aí. E compreendido melhor do que nunca a conversa que foi colocada aí, tá bom, moçada? E que te ajude um bocado aí na prova que está por vir, tá bom? Grande abraço, até a próxima.